Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Doutora Mariana, bem-vinda mais uma vez. Hoje nosso tema está bem direcionado, porque foram vocês mesmos que nos direcionaram, né, com o envio de perguntas. Gostaria de agradecer a todos pelo envio, pela presença nessa manhã. E vamos lá, Mari, vamos começar? Vamos. Gente, primeiro, bom dia, Mal. Obrigada pelo convite mais uma vez. Estou muito feliz de voltar aqui. E vamos lá, vamos ao que interessa. A primeira pergunta que nós recebemos foi: qual é a interpretação referente a apagar as imagens e publicações em redes sociais após a remoção do consentimento ou a solicitar a anonimização dos dados sensíveis? É preciso apagar ou remover tudo que já passou ou apenas não utilizar mais? Vamos lá. A revogação do consentimento, né, assim, via de regra, ela produz efeitos dali em diante. Então, é o que a gente chama de direito de efeitos ex nunc, que significa que você não precisa apagar tudo que você já fez. Se você obteve um consentimento parental para divulgar uma foto numa rede social e você já fez isso, se a pessoa retirar o consentimento, você não precisa apagar tudo que você já fez lá para trás. Aquilo é válido, para de pé. Mas dali para frente, você não vai poder usar aquele consentimento para nada novamente. A gente tem na LGPD um artigo que fala especificamente sobre isso, que é o que está aí no slide, ele fala, né, das características do consentimento, e no parágrafo 5º ele fala especificamente que quando a pessoa revoga, né, o consentimento pode ser revogado, quando isso é feito, ficam ratificados os tratamentos, ou seja, nesse caso, o tratamento seria a divulgação da imagem do menor, né, da criança ou do adolescente, os tratamentos que foram realizados sob o amparo do consentimento, ficam ratificados quando ele tiver sido revogado, tá? Até que seja solicitada a eliminação. E aí que eu acho que é importante a gente acrescentar. Existem dois direitos, tá? Que a LGPD confere aos titulares. O primeiro é o de revogação do consentimento, e isso é uma coisa, e o segundo é de eliminação. Então, se o pai ou o responsável revoga aquele consentimento parental e só pede a revogação, então a escola não tem a obrigação de deletar tudo que ela já publicou. Agora, se o pai ou responsável pede a revogação do consentimento, exerce esse direito de revogação e, junto com isso, pede a eliminação dos dados, nesse caso você precisa excluir, tá? São dois direitos separados e eu acho importante fazer essa diferenciação, isso, porque é como se fosse uma pegadinha, assim, tá? Eu acho que é importante aqui, Mari, a gente trazer também que nem tudo que o pai pede para a escola vai ser possível. Exatamente. Veja, a LGPD, ela tem 3 pilares, né? Que é a necessidade, a finalidade, a necessidade e a adequação. Então, vão ter muitos dados coletados que é por conta de legislação ou para fins pedagógicos. Lá na frente tem uma pergunta sobre laudos PCDs, que a gente vai explorar melhor o tema, mas veja, é importante saber que tipo de dado que o pai está solicitando, essa revogação ou essa eliminação, porque até a sua resposta para ele pode ser que, olha, pai, infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso, porque legalmente eu preciso ter essa informação para quê? Para emitir o histórico escolar do seu filho, ou para fazer o controle de acesso do seu filho, como é o caso do carômetro, muitas vezes. Então, essa análise, essa resposta, ela tem que estar pautada também em todo um compliance realizado na escola, exatamente, né? Até para direcionar a escola nessa resposta. Não, exatamente. Assim, o consentimento é uma das bases legais. Nem sempre a escola vai fazer as atividades dela de tratamento com base no consentimento. Exato. E se a hipótese não for de consentimento, não existe, por consequência lógica, o exercício do direito de revogação desse consentimento. Tá? Por isso que é tão importante levantar todos esses dados e entender. Ele está, vamos dizer, no quadrado do consentimento ou ele está no quadrado de base legal e são informações de contrato, de obrigação regulatória, ficha de saúde, laudo PCD, carômetro, drive-thru, enfim. Por isso que é tão importante esse levantamento de dados feito pela escola. A gente sabe que dá trabalho, é uma realidade, mas ela é muito importante nesse novo cenário. A gente nunca pode perder isso de vista, tá certo? Próximo? Vamos. O próximo também está relacionado a imagens em redes sociais, tá? E aí a pergunta bem aberta é: qual o impacto para o uso de imagens em mídia social? Aqui, pessoal, é uma pergunta que, na verdade, ela conversa, por se tratar de crianças e adolescentes, ela conversa
não só com a LGPD, mas ela também fala de Código Civil, a gente tem resposta no Código Civil e resposta no ECA, tá? Então a gente tem aí os artigos, que eu acho que fica um pouco maçante se a gente for ler tudo, Sim. mas basicamente fala que no Código Civil diz que a pessoa, ela pode, se a imagem estiver sendo usada para fins comerciais, a pessoa tem direito de obstar aquele uso da imagem dela para fins indevidos, tá? Aí no ECA a gente vai ter, pode passar. No ECA a gente tem a questão de que a criança tem o direito de preservação da imagem dela, e a imagem tem que ser, no contexto ali de privacidade, tem que ser usada sempre no melhor interesse da criança. Isso. E também no contexto de LGPD, aí entrando no nosso tema especificamente, a imagem da criança aqui divulgada, ela pode ser considerada um dado sensível, porque fotos e vídeos e coisas assim são considerados dados biométricos e, portanto, sensíveis, tá? Então, o impacto é que ele vai requerer consentimento parental, tá? E além de consentimento parental, também passa por um filtro, né? A coleta e a divulgação da imagem, ela passa por um filtro de o melhor interesse do menor. Então, a escola não pode só estar pensando ali em, eu preciso fazer meu marketing aqui. Eu quero fazer uma campanha, né? Com certeza tem exemplos, né? Mas eu quero fazer uma campanha publicitária de Dia das Mães, eu quero fazer uma campanha para atrair novos alunos e tal. Tudo bem, isso é super legítimo, a LGPD não quer acabar com os negócios, a ideia não é essa, mas a gente tem, para dados de crianças e adolescentes, o filtro do melhor interesse. A gente falou isso na live anterior, e é super importante a gente sempre considerar qual que é o interesse do menor, aliado ao consentimento parental, tá? O que eu destacaria aqui, né, em termos de consequência imediata? A gente já tinha, como eu disse, no ECA e no Código Civil, regras que falavam sobre o uso da imagem mediante a outorga de consentimento do dono dessa imagem, né? Então, é meu rosto, a minha foto, a minha imagem. Mas, quando veio a LGPD, ela qualificou esse consentimento. O consentimento, para ele ser válido, ele tem que ser livre, informado e inequívoco. Se ele não for neste contexto, ele não tiver essas qualidades, ele não vai ser considerado válido. Então, é um consentimento que ele não para de pé. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem visto no mercado alguns aditivos contratuais que eles são feitos de forma muito aberta. Então, suponha que, por exemplo, você faça um aditivo contratual no contrato de prestação de serviços escolares e que você fale para o pai, olha, assina aqui porque eu vou usar. Talvez eu use lá na frente a imagem do teu filho, sem descrever a finalidade de forma detalhada, tá? Isso, com a LGPD, não é válido. Você tem que colocar uma finalidade específica, falar, olha, eu vou querer usar a imagem do teu filho para essa campanha, tudo bem? Ou, eu vou filmar, sei lá, o Dia das Mães. Você tem interesse? Eu posso filmar? Precisa ser específico, a finalidade precisa ser determinada. Porque senão a pessoa está otorgando, se a gente pensar sob a ótica dos pais, né? Como é que você pode, de fato, dar o seu consentimento para uma finalidade que você nem sabe qual que é, tá? A gente, por muitos anos, e isso é uma prática, né? Acho que a gente tem que trazer um pouco dessa segurança jurídica aqui para o nosso público, de que não significa que no seu contrato não tenha que ter mais a cláusula de uso de imagem do aluno. Não, imagina, né? Não é isso. No caso, assim, provavelmente vocês tenham lá no contrato de vocês que a imagem do aluno pode ser utilizada para fins publicitários, campeonatos, vestibulares, ações. É comum, né? É uma coisa super comum. E fica inviável. Muitas escolas, às vezes, têm mais de 5.000 alunos, né? Então, Dia das Mães. Bom, existe uma cláusula contratual lá que, de uma certa forma, está resguardando a escola de que pode ser usada. Mas, assim, essa forma não é porque está genérica que você vai pegar a cara do aluno, tirar uma foto, postar na rede social. Fazer um outdoor com a fazer um outdoor da cara do aluno. Não. Para que serve esse tipo de cláusula? Bom, eu estou filmando uma atividade pedagógica. Isso. Longe, né? Isso daí tudo bem. Isso tudo bem. Porque, em regra, isso daí nem identifica, né? Nem identifica. Não identifica, o que significa que não seria, em tese, um dado pessoal. O dado pessoal é só quando você identifica, né, o titular. No caso, a criança ou o adolescente. Exatamente. Mas, de toda forma, quando a escola está fazendo um levantamento, né, lá de todos os dados que são coletados, quando chega na parte imagem,
Tudo isso vai ter que ser descrito. Que a imagem vai ser utilizada para quê? Eu vou utilizar no Dia das Mães, eu vou para atividades pedagógicas nas redes sociais, ou carômetro, né? Que isso é uma realidade muito, muito forte agora, e é uma questão de segurança da escola, né? Exato. Então, eu só queria frisar isso para gente não causar um pânico. Não, não, calma. Vocês estão resguardados lá com a cláusula de imagem. Só tem que tomar cuidado quando ela é aplicável. Qual a situação? Exato. Quando tem que ter um termo aditivo específico? Se, por exemplo, você quiser vincular a imagem da criança para um outdoor e você estiver colocando um rostinho ali mesmo, eu acho que daí é uma coisa mais complicada. Inclusive, Mari, trazendo um caso real aqui e servindo até de alerta, nós tivemos um cliente que ele pegou o rostinho da criança, era época de matrículas, pegou o rostinho da criança, fez um outdoor, colocou na porta da escola. Bom, a mãe da criança passou na rua, porque o filho dela não estudava mais lá na escola, e viu o rosto do filho. Ela entrou com uma ação de indenização. Por uso indevido de imagem. Por uso indevido de imagem, ela não tinha dado consentimento, estavam utilizando a imagem do filho dela para fins econômicos. Comerciais, enfim, a condenação por uso indevido foi de R$10 mil. Não é brincadeira isso, assim, é uma coisa real, que ela já existia antes, mas ela foi reforçada com a LGPD, principalmente por ser, em muitos casos, um dado pessoal sensível. Justamente. Tá? Então, fica aí o alerta. E para a gente saber a finalidade, a gente precisa mapear. Exato. Daí a importância, né? Para eu saber, vou usar para isso, isso e aquilo, preciso fazer um mapeamento que está dentro do contexto do projeto de adequação LGPD. Inclusive, esse termo aditivo, ele é assinado pelo pai. Então, a escola fica resguardada. Exato. Ela tem um documento. Não, mas espera aí, você me autorizou aqui. Perfeito. Mas eu não quero mais esse consentimento. Bom, então agora vamos tratar de outra forma. Exato. Bom, terceira pergunta que a gente teve foi retenção. Esse é um dos grandes, eu acho que um dos grandes pepinos, assim, da LGPD. Então, eu adorei que essa pergunta foi feita, porque a gente teve a oportunidade de falar muitas coisas legais. Com a LGPD, não sei se vocês já tiveram oportunidade, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguma reclamação sobre isso, né? Algum cliente chorar no seu colo falando isso. Mas começaram a surgir aquelas tabelas de temporalidade, aquelas políticas de retenção, porque o que acontece? A gente tem que manter, daqui para frente, né, só pode manter o dado pelo tempo que for necessário para atingir a finalidade para qual aquele dado foi coletado. Isso significa que eu tenho que fazer uma gestão ativa do meu da minha base, exato. E assim, passou 5 anos, deleta. E isso é bom e é ruim. É ruim porque exige uma atuação ativa por parte do controlador, né, por parte da instituição, mas é bom porque quando você faz, você de fato diminui sua superfície de risco. Sim. Se tiver um vazamento, vaza menos dado, porque o que eu não precisava eu já deletei. Tá? Então tem esses dois lados. A pergunta aqui foi: tempo para exclusão de dados e como isso afeta o processo de histórico escolar. Então, como eu disse, os dados vão poder ser mantidos pela instituição pelo tempo que ela tiver necessidade de fazer isso, tá? No caso do histórico escolar, a gente até, eu e a Mabel, a gente conversou bastante sobre isso, porque, tem um entendimento de que a escritura, ele é parte da escrituração obrigatória escolar e, portanto, ele tem que ser mantido por tempo indeterminado. Eu falei, nossa, mas é muito tempo, né? Eu comentei que eu falei, nossa, para sempre, eu tenho que manter. Ela falou, para sempre, tempo indeterminado. Então, gente, assim, mantenham para sempre. Se existe uma obrigação regulatória, a gente até elencou aqui as portarias, se existe uma obrigação regulatória, a sua finalidade, ela se perpetua. Mantenha para sempre, tá? Exatamente. E até quando a Mari veio a gente foi debater esse tema, eu lembrei que uns 2 anos atrás, um amigo do meu pai viu, Mabel, pelo amor de Deus, eu preciso do meu histórico escolar porque eu vou fazer outra faculdade. E estão pedindo, enfim. Eu falei, tá, qual colégio que você estudou? Eu estudei no colégio X. Aí, enfim, fui procurar, falei, olha, o colégio fechou. Então, quando a escola... Aí eu falei, Mária, o único prazo que a escola tem para não guardar mais o histórico escolar é quando ela não existe mais. Tá? Porque caso contrário, a escola tem que manter no seu acervo esse histórico escolar. Vai ser num arquivo morto.
a forma, independentemente se vai ser digital, na nuvem, microfilmagem, tem que ser mantido. E no caso de encerramento das atividades, toda essa documentação tem que ser remetida para a diretoria de ensino, para que num caso como esse, o aluno vá até a diretoria de ensino e consiga seu histórico escolar. Mas caso a escola não tenha encerrado a sua atividade, ele vai diretamente na secretaria da escola e ele pode solicitar esse documento. Então, o prazo dele é indeterminado. Quando você elencar lá, por exemplo, nome do aluno, um dos requisitos vai ser histórico escolar e vai estar lá o tempo indeterminado. Aí, então, a gente trouxe até a legislação aí para confirmar essa informação. Ademais, não é o contrato de prestação de serviços. Todos os dados que vão lá. Cada um dos dados vai ter uma análise de tempo. Então, se a gente está falando de uma inadimplência, qual que é o tempo dele? 5 anos. E assim por diante. Ficha de saúde, normalmente, é anual. O carômetro, anual. Todos os elementos o mesmo elemento podem ter N prazos de armazenamento, né? Exato. Porque assim, o fluxo de dados, né? O fluxo de dados, ele não é uma coisa viva. Então, eu comecei aqui, eu peguei o nome do aluno, fiz a matrícula, peguei o nome dos pais, eu peguei o RG, CPF, enfim, fui pegando. Mas o mesmo CPF eu vou usar vai ficar na ficha de saúde, vai ficar... Isso. Mas as tabelas de temporalidade, geralmente a gente faz por documento. Então, a gente vai fazer... Porque assim você consegue fazer a gestão. Então, a gente vai, no contexto também, aí de novo, no contexto do projeto de adequação, faz uma lista de todos os documentos que a escola tem, e aí a gente analisa, olha, você precisa... A gente tem que falar com a escola, falar assim, você precisa desse documento? Por quê? Por quanto tempo, né? Muitas finalidades a gente já coloca, isso, né? Exato. Mas tem algumas peculiaridades que cada escola tem a sua. Exato. Então, é importante esse grupo multidisciplinar, né? Exatamente. Próxima pergunta é se a escola pode manter os laudos de avaliação nos prontuários dos alunos. Então, ela é uma pergunta que conversa bastante com a pergunta anterior, né? A resposta para ela é de que sim, pelo tempo que você tiver uma real necessidade de manter, tá? Então, geralmente, pessoal, a análise vai ser essa. Preciso desse documento? Se sim, para quê e por quanto tempo, tá? Então, até dentro daquela lógica de finalidade da imagem e tal, de vou captar a imagem, preciso informar os pais da finalidade específica, aqui é a mesma coisa, porque é uma regra geral da LGPD, né? É um princípio geral. Então, sempre tentar analisar para cada atividade de tratamento que você tiver, qual que é a finalidade daquilo e por quanto tempo você precisa, tá? Eu preciso de um laudo que foi emitido, sei lá, 5 anos atrás? Qual é a validade? Eu não sei, tá? Eu tô jogando aqui. Mas qual que será a validade disso para a escola? Será que já não está ultrapassado? Ou eu, como escola, tenho obrigação ou quero fazer a gestão evolutiva desse aluno, né? De saúde, de repente. Que a gente nem recomenda, Exato. Né? Porque sempre dados de saúde são dados pessoais sensíveis. E o quanto menos você puder coletar desse tipo de informação, diminuir melhor. A superfície de risco. Exato. Então, assim, a análise é essa, porque a gente tem uma cultura que não é muito legal, e a LGPD bate de frente com ela, de posso precisar desse dado. Na dúvida, eu vou guardar. Na dúvida, vai deixando aí. Nós somos acumuladores, na verdade. Isso, e agora que é muito fácil você comprar mais espaço na nuvem, você compra mais espaço com muita facilidade. Né? É diferente de quando tudo era arquivo físico, você precisava de espaço físico, que é mais caro, assim, né? E então, a mudança de cultura é essa. Eu vou tentar diminuir a minha superfície de risco, então realmente só vou manter aquilo que eu precisar, tá? E aí, aproveitando esse gancho, eu queria falar um pouquinho do que a lei diz sobre eliminação, tá? A lei tem um artigo específico que fala sobre o término do tratamento de dados e coloca 4 hipóteses. Fala que o tratamento de dados vai ocorrer, ele vai ter que ser eliminado nas seguintes hipóteses. A primeira é quando esgota a funcionalidade, que é o mais comum, que é atingir a minha finalidade, não preciso mais desse dado. Então, a gente chama isso de esgotamento funcional da utilização. Segundo, é o término do prazo. Então, não tenho mais autorização para tratar esse dado, azedou, sabe? Exatamente. Não posso mais tratar, tem que eliminar. O terceiro é quando o titular pede a eliminação ou ele revoga o consentimento.
Então, é o que a gente chama de autodeterminação do titular. Putz, não queria, mas eu vou ter que eliminar porque o titular mandou. Avaliando se você vai poder fazer isso ou não, né? Isso. Se você tiver outras obrigações regulatórias, por exemplo, né, estiver cumprindo um contrato, isso tudo E tá a na lei resposta também. tem que ser sempre formal, né, Mário? Por Não isso pode... que é importante Perfeito. uma avaliação de como que a escola vai dar essa resposta para o pai. Não basta você, não, eu não vou porque tá na lei. Não. Olha, pai, esse dado ele tem X finalidades. A finalidade XYZ não posso, porque eu tenho uma obrigação legal de ter essa documentação. Mas a B e C, ok, estaremos revogando, estaremos eliminando, qual for o pedido do pai. Tá? Não, perfeito, exatamente. É muito importante ter essa devolutiva para o titular, porque ele precisa se sentir... A transparência, a LGPD, ela traz o princípio da transparência para com o titular dos dados. E mais do que isso até, Mabi, além da transparência, de você ter que mostrar que você tratou o seu titular direitinho, o processo administrativo na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela precisa, o titular, para ele chegar na autoridade, ele precisa demonstrar que ele tentou falar com o controlador, não teve sucesso, e aí sim ele vai ter legitimidade, ele vai ter interesse de chegar na autoridade. Então, se você, ele tem obrigatoriamente que tentar falar com você, sabe, primeiro, tá? E aí, a lei também, acho que a gente até chegou a comentar isso na primeira live, a lei, ela é muito procedimental. Então, se eu demonstrar que eu fui muito legal, agi super de boa fé enquanto escola, mesmo que eu não tenha conseguido atender o pedido do titular, que eu agi direito, sabe? Eu fui transparente, falei, olha, eu não posso por causa desse motivo, eu não posso por causa daquilo, mas não... Boa fé, boa fé, exatamente. Isso tudo, lá na frente, atua como um atenuante. Então, eu vou ter que pagar uma indenização menor, ou eu vou ter que ser condenada a uma pena menor, se eu demonstrar que eu me preocupei, se eu demonstrar que eu fiz um mapeamento de dados, se eu demonstrar que eu tinha toda a minha documentação de compliance com a LGPD em dia. Então, isso tudo é ponto para a escola. Exatamente. Tá? E aí, aqui, voltando, a última hipótese de término é a legalidade, o que significa que a autoridade mandou. A autoridade mandou, eu tive que eliminar. Então, azedou. Como eu acabei já me antecipando, mas assim, os fluxos de dados, né, os processos de tratamento, eles são extremamente dinâmicos. Então, nas organizações, um dado ele vai entrar, vai ser coletado, ele vai ser tratado, ele vai ser analisado, ele pode ser eventualmente compartilhado com o Ministério da Educação ou com terceiros com um terceiro que te preste serviço. Com várias pessoas isso pode acontecer, isso é natural, tá? A lei entende isso, ela compreende. Ele vai ser armazenado, ele pode ser reutilizado, até que no finalzinho do fluxo ele vai ser eliminado. A consequência disso, prática, é que o mesmo dado, por exemplo, o nome, ele vai estar em vários documentos. Um fluxo que começou aqui, uma atividade que começou aqui, na ponta, tipo, quando a pessoa chegou como interessada em se matricular, vai passar por várias coisas até ser eliminado, por várias outras atividades. O término, né, e a eliminação do tratamento, a eliminação do dado, ela só vai acontecer quando não tiver mais nenhuma finalidade a ser atingida, tá? Antes disso, não precisa. Desde que, assim, duas ressalvas. Você tem que dar transparência, então, ó, vou coletar esse nome aqui, vou usar ele para isso. E avisar as finalidades. E tudo bem que você mude de finalidade no meio do caminho, entendeu? Desde que o titular esteja ciente. Mário, você trouxe um ponto muito importante que eu gostaria de trazer aqui, essa luz. A Mari falou assim, um pai, por exemplo, quando está interessado na escola, até as pessoas interessadas em fazer a matrícula do aluno, que não concluam, tá? O processo de admissão na escola, elas têm que estar anuentes com a coleta desses dados. Então, lá, quando ela chegou lá na sua escola, olha, você preenche aqui essa ficha? É importante ter nessa ficha que os dados estão sendo coletados para um procedimento de matrícula ou, caso não seja concluída essa matrícula, que vai ser utilizada para fins marketing, enfim. Até isso a escola tem que se preocupar, porque não significa que o aluno não vai ficar na escola, que tudo bem, eu não preciso do consentimento de quem está indo lá na escola, porque tudo a gente coleta dado, inclusive de um potencial prospect. Um lead, assim. Porque eu já ouvi essa, não, mas eu não preciso fazer isso porque ele nem concluiu a matrícula.
Não, Não é bem assim. não é né? bem assim. A gente tem uma pergunta mais para o final, que pergunta sobre pais, as pessoas que trabalham na escola e os alunos também. E lá a gente explica que todos são titulares, então, mesmo o pai que aborda com interesse, mas não fecha o contrato, também é titular. Então, o dado dele que você capta para fins de marketing, também sobre esses dados também incide a LGPD. Então, perfeito essa ressalva. Bom, próximo posso fornecer os dados dos trabalhadores às outras áreas? Sou da RH, por exemplo, posso fornecer para a TI? E se sim, quais dados? Então, gente, isso aqui é totalmente alinhado com o que a gente estava falando de o fluxo de dados, o tratamento de dados ser dinâmico e ele entra na organização para uma finalidade e aquilo vai Conversar. ele vai conversar com as outras áreas, né? Então, pensa o seguinte, a gente tem o RH, mas não é o RH que faz os pagamentos, que faz a folha de pagamento. Então, é natural que isso aconteça. Então, você pode, sim, compartilhar com outras áreas, desde que aquela área para a qual você envie os dados dos trabalhadores e os dados dos alunos, não tem problema, realmente precise ter acesso a isso, tá? Eu vou trazer um exemplo prático, tá? Disso claro, quanto mais prática, melhor. Quem é cliente Meira Fernandes? Vamos lá. Como que vocês mandam a folha de pagamento? Não, as informações para Meira Fernandes processar a folha de pagamento de vocês através da planilha eletrônica, não é? Lá no site. Então, eu, RH da escola, estou alimentando uma planilha eletrônica para a Meira Fernandes para que ela processe, né? Então, assim, eu estou trazendo um exemplo de fluxo de informações, de compartilhamentos. Nossa, estou super preocupada. E a LGPD? Olha a necessidade disso, Exato. A finalidade disso. É para quê? Para eu fazer a minha folha de pagamento, pagar os valores, né, devidos lá no final do mês. Então, sim, é plenamente possível, mas você tem que analisar qual é a finalidade, qual é a necessidade, qual é a adequação disso tudo. Isso, exatamente. Então, a ressalva que eu farei aqui, não tem problema nenhum você passar os dados dos funcionários para o TI, desde que o seu TI precise disso por algum motivo, Exatamente. tá? O TI vai configurar os computadores, então eu preciso passar o quê? O e-mail e o nome dessas pessoas, ou o login dessas pessoas, eu não sei, assim, tem que avaliar caso a caso. Mas, a princípio, não tem problema. O ponto eu não acho que tem necessidade, por exemplo, de você dar um acesso ilimitado ao TI. É que geralmente o TI tem acesso, né, para fins de monitoramento e tal. Mas não sempre é por proporcionalidade e adequação. O que o TI precisa fazer? Precisa criar o login do novo funcionário? Olha, esse cara chama fulano de tal, o e-mail dele é tal, cria aí um login. E até a biometria, muitas vezes. Hoje as empresas batem um ponto com a biometria. Então, é um dado necessário que você vai ter que passar para o seu TI, para ele alimentar a máquina, para ele fazer uma comunicação. Então, ok, mas a gente tem que olhar para a necessidade, para a finalidade, para a adequação disso tudo. Perfeito. E aí, o último ponto que eu queria colocar aqui é do controle de acesso, né? Assim, a gente sempre fala nos projetos que a LGPD traz também, além de vários princípios que a gente acabou já falando, o princípio da segurança. O que significa que vocês, como instituições de ensino, escolas, vocês têm a obrigação de manter os dados que são confiados a vocês em segurança. Uma das medidas que me veio à cabeça com essa pergunta foi a medida de controle de acesso. Então, é assim, garantir, na linha de também diminuir a superfície de risco, eu vou garantir que só quem efetivamente precise fazer alguma coisa com aquele dado tenha acesso a ele, tá? Isso é segurança da informação básica. Então, se eu sou do RH, eu preciso só ter acesso a que diz respeito ao RH. Não preciso ter acesso a compras, não preciso ter acesso a financeiro, não preciso ter acesso... Dados de alunos, por exemplo. Entendeu? Não necessariamente. Se aquilo se justificar na prática por algum motivo, a gente avalia, caso a caso. Mas, em regra, você só precisa ter acesso aos dados que você precisar para exercer a sua atividade, tá? Mas sabe o que eu acho legal da LGPD, Mari? Que ela, quando a gente está fazendo um projeto numa escola, a gente ajuda até na gestão. Porque você mapeia. Você mapeia, você faz o gestor refletir. Não, peraí, de fato, eu tenho que mudar. Então, eu acho bacana porque ela não é um ponto específico, ela traz à luz muitas outras
áreas de gestão e de até economia, né? Sim, com certeza. Então, com é certeza. bem legal. Porque você termina mapeando processos. E quando você faz isso, você identifica um monte de coisas. Você põe as pessoas para pensarem sobre o que elas fazem todos os dias, entendeu? Exatamente. É interessante, a gente descobre um monte de coisa legal. Bom, laudos de alunos podem ficar comigo enquanto os alunos estiverem matriculados na instituição? De novo. Sim, pelo tempo que tiver necessidade de mantê-los e uma finalidade específica, tá? Se aqui a gente estiver falando de... Imagino que a gente esteja falando de laudos de saúde, né? Isso. Aqui a gente estava comentando há pouquinho tempo atrás de como não é recomendável a gente manter muitos dados de saúde sob nossa controladoria, porque isso aumenta muito a superfície de risco por se tratarem de dados sensíveis, tá? Então, vamos manter esses dados, como recomendação, mantenham esses dados pelo mínimo tempo necessário, tá? Dentro da finalidade que vocês quiserem atingir. Mas não tem problema nenhum. E aqui vai ser uma necessidade eventualmente. Como que você vai tratar, para fins pedagógicos, um aluno com TDA? Um aluno que tem dislexia, um aluno que tem síndrome de Down, autista. Só através de um laudo, a escola ela vai poder lidar pedagogicamente com aquela criança. E mais, não só pedagogicamente, mas um fluxo financeiro para aquilo tudo isso. Quando eu estou fazendo a minha planilha de cursos lá para o ano seguinte, bom, quantos alunos especiais eu tenho para saber quantos assistentes ou quantos professores eu vou ter que ter a mais para suprir essa necessidade. Então, esses laudos, eles são importantes, não só para fins pedagógicos, mas como um planejamento financeiro da escola também, que vai refletir na planilha de custos, que vai refletir no seu contrato de prestação de serviços. Exato. Aqui, a última coisa que eu acrescentaria é o princípio da minimização. Então, não tem problema nenhum ficar com esses laudos, tem uma finalidade claríssima, que a Mavi acabou de colocar, mas tem esse princípio da minimização. Então, vejam como os princípios, eles vão norteando tudo que a gente fala, né? Assim, todas as respostas acabam passando todas as perguntas passam por respostas principiológicas. Minimização é tratar o mínimo de dado possível para eu atingir a finalidade que eu preciso, tá? Então, essa é a ressalva única que eu faria. O DP, Departamento Pessoal, deve, de forma concreta, se organizar em relação à LGPD? Gente, com certeza, tá? Com certeza. Inclusive, que no caso das escolas tem os dados de crianças, então isso é uma preocupação que cresce, né? Exato. Mas em empresas que não têm esse tipo de consumidores mirins, os departamentos pessoais, RHs e etc., são as áreas que a gente tem mais trabalho mesmo. E fluxo de dados. E mais fluxo de dado pessoal, porque é dado os processos de admissão, de demissão, inclusão das pessoas em planos de benefício e tal. Todos esses processos, assim, que são naturais do RH, eles envolvem muito tratamento de dado pessoal. Se você pensa o quanto de dados você precisa para preencher um e-social, é muito dado, sabe assim? Embora você tenha uma finalidade específica, você tem que cumprir obrigação regulatória e tal, não tem problema. Mas aqui, o que é importante de ficar claríssimo? Os empregados da escola, eles também são titulares. Então, eu não tenho que estar só preocupada enquanto instituição com os pais e os alunos. Eu tenho que estar preocupada com o meu staff também. Essa galera também é titular. Essa galera também passou a ter direitos, tá? Então, o termo de anuência deles é tão importante quanto dos consumidores, vamos dizer assim. Perfeito. Porque a gente tem uma ideia de olhar, não, aqui dentro de casa não aplica, só da porta para fora. Mas não é. Os funcionários também são titulares de dados, o que significa que você pode ter um ex-funcionário batendo, ou um atual funcionário batendo na sua porta falando assim, quero que você exclua os dados que você tem sobre mim. Vai poder? Provavelmente não vai poder, por outras obrigações que você tem. Mas ele tem esse direito de apurrinhar. É como se ele estivesse falando assim, olha, não vai dar... exclui todos os meus dados? Não, então, mas como que eu vou processar, inclusive, a folha de pagamento? Impossível. Exato. Né? Então, é o cuidado, que dados primeiro que eu estou tratando, né? Porque às vezes vai ter dado, religião. Eu quero fazer uma campanha de marketing, eu quero que a professora apareça no outdoor. Eu tenho que tratar tem que tratar, tem que ter termo específico. Exato. Então, isso sim, o DP tem super que se organizar, bastante, tá? Próxima é como atuar com as avaliações que normalmente os professores levam para corrigir em casa.
Eu estava até conversando com a Mabel antes da gente entrar, que essa é uma pergunta muito difícil, assim, porque envolve muito cultura, sabe? Muitos riscos assim, brasileiros. Não tem, é difícil, né? De você ver, você vai virar para o professor e você vai falar, olha, desculpa, você vai ter que corrigir suas provas aqui mesmo, não tem o que você, tá proibido agora de levar a prova para corrigir no final de semana, tá proibido para corrigir em casa. Eu acho isso muito complicado de fazer, eu não recomendaria isso, vai gerar uma comoção, sabe? E também não é necessário. O que a gente faz nesses casos em que o risco é muito inerente à atividade, assim... E a gente não tá falando só de risco de tirar uma foto. Ele pode estar indo para casa com as provas ser assaltado. E ser assaltado, e levarem as provas. E, sabe, existem riscos que são imprevisíveis. É um caso fortuito, força maior, enfim, pode acontecer. Ou as provas estão no carro, alguém rouba o carro, isso existe, isso acontece. Exatamente. Tá? Mas o que eu recomendaria aqui é só, também dentro do contexto, tá, do projeto de adequação, você treina essas pessoas, treina esses professores, treina esses profissionais para conscientizar sobre os riscos de vazamento. Só, quando você estiver levando suas provas para casa, toma cuidado, fica ligeiro, para que isso não aconteça. Tá? Ou, olha, tenta corrigir o máximo possível dentro da escola, né? Então, é mais uma questão de conscientização, e aí eu digo que, volto a dizer, vamos supor, num caso de vazamento de dados, que o professor levou as provas para corrigir para casa dele e teve essas provas vazadas. Bom, vai vir a autoridade e fala assim, bom, houve um vazamento de dados aqui. Não, autoridade, mas espera aí, eu, escola, eu, empresa, fiz toda uma campanha de conscientização, fiz palestras, fiz compliance, fiz tudo isso. Infelizmente vazou. Veja, a minha eventual pena, ela vai ser muito menor do que em relação àquele que, não, eu não fiz nada para conscientizar ou para mitigar qualquer risco, né? Exatamente. Então, eu acho que vai nessa linha, muito nessa linha de treinamento dos profissionais e tentativa de uma mudança de cultura. Agora, é 100% seguro? Não. Nada é, né? Aqui, essa pergunta também é bem legal. Quais as principais orientações para os profissionais de escolas que lidam com laudos de alunos que fazem acompanhamentos com especialistas externos? A gente acabou antecipando um pouquinho, né, essa pergunta. Psicólogos, fono, por aí vai. Eu também iria na linha de treinamento, tá? Então, na linha de treinamento para dizer que esses laudos, eles contêm dados de saúde, então não são dados triviais, são dados pessoais sensíveis, porque contém os dados dos menores ali, né, a evolução desses pacientes. Eles precisam estar cientes de que qualquer informação, né, eles precisam estar cientes de que são dados sensíveis, porque são dados de saúde, e manejar esses dados com cuidado, tá? Ali também, fazendo a ressalva de que o ideal é que só quem precise ter acesso a eles é que tenha, tá? Não deixar os laudos, por exemplo, em qualquer lugar. E fora isso, eu não tenho nenhuma outra recomendação, dado que você precisa tratar. Mari, aqui eu queria trazer um caso concreto. Lógico, adoro caso concreto. Acho que fica maravilhoso, assim. E eu quero pedir, antes de eu falar o caso, eu já vou recomendar. Não façam isso. Ok? Eu estava fazendo um atendimento de uma dona de uma escola. E ela falou assim, Mabel, a pedagoga, acho que era pedagoga, a criança tem autismo e a pedagoga externa, né, a psicopedagoga, ela me mandou uma mensagem querendo que eu faça um grupo de WhatsApp com a professora da criança, com ela e comigo. E eu falei, tá, mas por que ela quer fazer isso? Não, porque ela quer trocar todas as informações do aluno, que ela quer mandar os laudos, que ela quer mandar a rotina semanal da criança dos atendimentos via WhatsApp. Eu falei assim, jamais, não aceita isso. Gente, vamos lá. WhatsApp, vocês é uma troca de informações de dados pessoais sensíveis tremenda. Dia sim, dia não, a gente está vendo que o WhatsApp está sendo hackeado. Como que eu vou trafegar todas essas informações de dados pessoais sensíveis? Então, assim, qualquer tipo de solicitação nesse sentido, a escola deve negar.
Assim, né? o WhatsApp é especialmente complicado porque a gente não tem rastreabilidade. Então, ao contrário de você estar falando de uma ferramenta corporativa, como, por exemplo, um Outlook, um Teams, eu não sei quais são os sistemas que as escolas usam, mas sistemas de gestão escolar, eu imagino que tenha, né, rastreabilidade das informações do que foi enviado, do que saiu e tal. O WhatsApp não tem, porque ele é criptografado de ponta a ponta. O design dele foi feito para isso, né? Pra, enfim, proteger a privacidade das. É contraintuitivo, é meio contraditório. Para proteger a privacidade, a gente não rastreia. Mas isso é complicado, porque depois, se tem um vazamento, você não consegue nem saber de onde que saiu. Então, é ruim demais, não façam isso. Não aceitem. Porque se você precisar depois lá na frente se defender de deu algum pepino lá na frente, você não consegue produzir prova em seu favor. Você não sabe de onde que saiu, entendeu? É muito complicado. Não tem como. Então, é muito assim, complicado. Não façam, não aceitem, fiquem longe dessa situação. E assim, esses laudos, se tiverem que vir, vamos não deixar acessar de qualquer máquina, por exemplo, a pessoa só pode acessar com a máquina dela, com o login dela, de repente usar uma rede virtual privada, que a gente chama de VPN, nos casos em que isso for viável, gente. Se não for viável para o orçamento de determinada escola, tudo bem, a gente pensa em outra alternativa. Não deixar o uso de pendrive também ser uma grande porta para a entrada de vírus. E principalmente vamos evitar a circulação de via física, isso é bem complicado também, tá? Aqui, esse também, complicado essa pergunta. Como mitigar os riscos para a escola, no caso de funcionário, fotografar os registros de toda a base de alunos e os repassar a terceiros? Difícil. Eu acho que tá todo mundo sujeito a isso, tá? É ruim, mas não tem como. A relação de contratação, ela exige confiança. Então, lógico que precisa monitorar e tal, mas é uma relação que tem que ter confiança. O que existe hoje no mercado? Existem ferramentas que você pode proibir prints de tela, mas nada que te proíba de pegar seu telefone e tirar foto da base. Então, a partir do momento que aquela pessoa tem acesso à base de alunos, à lista de clientes ou à lista de professores, qualquer coisa que seja, ela consegue fazer isso e você não consegue nem ficar sabendo. O que funciona nesses casos? O que funciona como medida de mitigação? Treinamento e documentos de compliance. Aqui eu estou falando de código de ética, política de compliance, ensinando aquela pessoa que isso não é legal, né? Isso não pode ser crime, né? Se a escola identificar uma situação dessa, ele vai ser punido. A nossa recomendação é demissão por justa causa. Isso, exatamente. Mas aí a pessoa precisa ser avisada, entendeu? Antes, ela tem que saber que isso não pode. Né? Você cria documentos, então você cria código de ética, você cria código de conduta, etc. Treina a pessoa e fala, olha, isso é concorrência desleal, é desvio de informação, a nossa base é nosso material, é propriedade da escola, não é propriedade sua. Se isso for desviado e a escola ficar sabendo, a pessoa vai ser responsabilizada civil, criminalmente, administrativamente, pode ser demitida. A pessoa esteja avisada, entendeu? Mas fora isso, é muito, muito complicado de você efetivamente barrar isso. Monitorar. Tá? Isso é um risco difícil de mitigar, tirando o treinamento e esses documentos. A divulgação do boletim online para o aluno e sua família pode causar algum problema? Pessoalmente, não vejo nenhum problema, desde que o portal, né, que você use para divulgar, que geralmente é feito para aqueles portais do aluno, Moodle e tal. Veja, nós estamos numa era de digital. Papel acabou, né? São poucas coisas hoje que a gente tem no papel. O boletim online é uma realidade, creio que não vai mudar. Não tem problema nenhum de ser disponibilizado, né? Desde que o portal seja seguro, desde que o aplicativo seja seguro, desde que a comunicação em geral seja segura. Como você vai fazer isso? Através de login, senha, você vai fazer uma rastreabilidade daquele login e senha. Então, são medidas tecnológicas que têm que ser tomadas. De segurança da informação, mais até do que proteção de dados, assim, né? De segurança da informação. Então, é isso. O princípio da segurança, que está na LGPD, tudo bem se disponibilizar no formato digital, desde que o aplicativo seja seguro, tá? Para evitar o risco, mitigar o risco de vazamento. Mapeamento dos departamentos. Como fazer? Aqui eu acho que a pergunta é sobre mapeamento de dados, né? A gente fala muito dentro do projeto de adequação que o coração do projeto de adequação é o data mapping. Como é que funciona? Tá? Existe mais de uma metodologia para você fazer o projeto, tem gente que começa de um jeito, tem gente que começa de outro.
Como que a gente faz? Tá? Primeiro a gente seleciona as áreas de negócio, então, dentro da instituição. Então, eu vou mapear o comercial, eu vou mapear o RH, eu vou mapear financeiro, eu vou mapear compras, eu vou mapear pedagogia, setor pedagógico, e você vai criando essas pequenas bolhas, assim, as pequenas áreas dentro da instituição. Você vai escolher uma pessoa para responder cada mapeamento, então, o mapeamento termina sendo como se fosse uma planilha, tá? Essa pessoa escolhida para responder, ela tem que saber o que rola dentro da área dela, todos os processos. Então, tem que ser uma pessoa, não necessariamente uma pessoa com nível de gestão, mas alguém que consiga, pelo menos, conversar com os pares, né, com os colegas dentro da área, para conseguir relatar o que acontece em cada um dos processos. Qual é a rotina? Isso, a rotina da área. Então, a gente vai perguntar para essa pessoa, o que você faz no seu dia? Eu chego, tomo um café, sento na minha mesa e começo. Eu faço a folha de pagamento, um processo. Eu faço a folha... Os benefícios. Eu incluo as pessoas nos planos de benefício, um processo. Eu faço a admissão de funcionário, um outro processo. E por aí vai. E aí, dentro desse contexto, você tem que listar qual é o processo, para que ele serve, a finalidade. Então, no mapeamento você identifica a finalidade. Você tem que listar quais são os dados que estão envolvidos em cada um dos processos. Se tem tempo de descarte, se existe uma gestão ativa para isso. E assim você vai. Quando isso termina, você consegue ter um raio-x todo da empresa, né, de cada área, e aí você começa a fazer a atribuição de base legal. Então, a gente tem uma lista na lei de todas as bases legais, ou seja, hipóteses em que eu posso tratar dado de forma lícita. Então, eu vou pegar, folha de pagamento. Folha de pagamento, X dados são tratados. Qual que é a base legal mais adequada para fazer folha de pagamento? Geralmente, cumprimento de contrato, por exemplo. Então, eu vou, esse processo está ok. Estou tratando o dado em excesso nesse processo? Estou tratando esse dado em excesso que eu não precisava. Ou não estou. E por aí vai, tá? Então, com os processos mapeados, você identifica a base legal, se tem dado excesso, e principalmente se os direitos estão sendo cumpridos. Então, eu vou olhar minimização, eu vou olhar finalidade, necessidade e adequação, tá? E o tempo que isso tudo vai ser armazenado. Tá? Como eu disse lá no comecinho, o grande calcanhar de Aquiles hoje que a gente tem visto nos projetos é a falta de gestão do tempo de descarte dos documentos. Então, a gente tem empresas super antigas que elas nunca descartaram nada. O que fizeram foi contratar. Existem hoje empresas que fazem só armazenamento de documentos antigos. Então, fazem gestão online, gestão física de documentos antigos. Então, tem empresa que desde que veio para o Brasil, ou que se estabeleceu no Brasil, que nasceu, ela nunca descartou nada. E isso é um pepino, tá? É uma superfície de risco gigantesca. E aí, tendo esse mapeamento, você tem um raio-x da empresa. E aí você consegue verificar os processos que estão em desacordo e fazer sugestões. Basicamente, assim, falando em pouquíssimas palavras, um mapeamento de dados é assim. E aí pode ter algum caso em que você não identifique uma base legal. E aí, nesse caso, a gente pode ter um problema, né? Tipo, não tem uma base legal, não posso fazer essa atividade. Estou fazendo um tratamento no risco, eu posso ter o consentimento, vou eventualmente. Aí são duas hipóteses, né? Você fala assim, ou vou assumir esse risco, eu como empresa estou disposto a assumir esse risco, ou não, vou abandonar. Ou às vezes não vai ter uma base legal, mas tem uma finalidade legítima, que é o quê? Por exemplo, eu trago o caso de religião. Bom, eu pergunto a religião porque eu sou uma escola católica, sou uma escola evangélica, espírita, enfim, qualquer que seja a religião, e aí eu preciso quantificar quantas pessoas que são daquela religião para eu abrir uma turma de estudo religioso. É uma finalidade legítima, não tem base legal, mas eu tenho uma finalidade legítima. Então, é suprida, né? Isso. Não, mas tem, isso aí eu não vejo que tem legítimo interesse nesse caso. Exatamente. Não tem problema nenhum. E aí, acho que a gente entra aqui na nossa última pergunta, se não me falha a memória, que é uma pergunta bastante ampla, mas legal também, achei boa. LGPD para colaboradores, pais e alunos da instituição. O que eu gostaria de destacar aqui, tá? A primeira grande mudança que eu destacaria para os colaboradores, pais e alunos todos em conjuntos, é que todas essas pessoas passaram a ser titulares de dados, tá? Nos termos da LGPD. O que isso significa? Que na qualidade de titulares de dados, eles todos passaram a ter novos direitos. E os controladores, que são as escolas e instituições, em contrapartida, passaram a ter deveres, né? Deveres de atender a esses direitos. Então, tanto o staff interno, quanto os pais, quanto os alunos, quanto os prospects, né? Os leads, né? As pessoas que não fecharam os contratos, todos têm direitos. Então, essa é a primeira grande mudança de cenário que a gente
tem com a LGPD. Especificamente para pais e para os pais, como os alunos costumam ser menores de idade, isso termina obrigando as instituições a tratar os dados dos pais e dos responsáveis em diversos casos. Então, porque você precisa de um consentimento parental, porque não é uma criança que vai pagar a própria mensalidade, e por aí vai. Então, nesse contexto, vai ser muito comum a escola ter dados dos pais ali dentro, tá? Então, vocês podem se deparar, enquanto instituições de ensino, com pedidos de exercício de direito por parte dos pais. E tudo bem, pode acontecer, tá? E pode acontecer de falar, não, infelizmente a gente não vai poder eliminar, revogar, enfim. Perfeito. Né? Então, por fim, assim, como a LGPD exige que o controlador passe informações claras e facilitadas para os titulares, as escolas têm dever, assim, como impacto, né? Porque a última parte da pergunta era qual é o impacto para a instituição. Acho que o grande impacto agora aqui passa a ser da transparência, porque é muito dado que é coletado, tudo tem finalidade, mas a gente precisa deixar isso palatável para quem está recebendo essa informação, né? Então, o dever de transparência que agora existe para as instituições obriga que eu passe as informações para esse pai, para esse aluno, inclusive para esse colaborador, de forma que ele consiga assimilar, né? Então, pai, mãe, eu vou pegar esse dado do teu filho, mas eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Se você não quiser, tá tudo bem. Ou não vou poder. Se você não quiser, eu vou ter que revogar o contrato, porque não vou conseguir te matricular. Mas eu acho que o principal impacto mais imediato é o dever de transparência, tá? Passar essa informação para o pai e para a mãe de forma clara e que a pessoa realmente entenda. A tranquilidade, a transparência de dizer tá tudo bem, porque nós temos um planejamento, nós temos um mapeamento, nós temos um controlador. Porque se a escola ela passar a segurança para o pai que tá tudo bem nós coletarmos aquele dado, o pai fica seguro. Perfeito. Né? Não, e de que a escola também está se preocupando com a LGPD. Exatamente. E assim, da minha perspectiva, né, eu acho que são os grandes e principais impactos, assim, para a escola. E eu não sei, Vamos, se você tem alguma opinião diferente, mas eu acho que isso é o que vai mais dar trabalho, assim, que vai exigir, na hora de estar fazendo uma matrícula, talvez algum pai venha com uma pergunta. Exatamente, por isso que quando a escola tá fazendo esse projeto de LGPD, um dos treinamentos é justamente o atendimento ao pai. Então, como enquanto colaborador, enquanto secretaria, enfim, vem uma pergunta dessa. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que responder? Né? Qual que é a postura que tem que ser adotada para responder qualquer indagação? E a escola tem que estar preparada para isso. Isso é uma realidade que estamos vivendo e a cada dia mais ela vai ser uma realidade no qual os pais vão estar. Vocês estão tratando meus dados como do meu filho, a imagem, enfim. Então, é uma preocupação genuína, a gente tem que entender e tem que se adaptar a essa nova realidade também. Perfeito. Eu acho que essa era a última pergunta, Amanda. Do que eu lembro, assim, acho que encerramos. Bom, então queria agradecer a todos vocês. Queria também fazer um convite aqui. Nós estaremos na Bet Educar do dia 10 ao dia 13 de maio. Gostaria muito que vocês fossem visitar o nosso stand. A doutora Mariana vai estar lá conosco alguns dias, então, se remanescer alguma dúvida, quer bater um papo, nós estaremos lá. Então, venham para a Bet Educar, vão lá no stand da Meira Fernandes, que vai ser um prazer recepcionar vocês, tá certo? E obrigada por essa manhã. Mari, obrigada mais uma vez. Obrigada, Mar, obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vão lá no stand visitar a gente, né? Prestigiar a Meira Fernandes. E quem não nos conhece pessoalmente, é uma oportunidade da gente conhecer vocês também, tá certo? Obrigada, gente. A Meira Fernandes não parou. O Brasil enfrenta há meses a pandemia de Covid-19, um tema de impacto social sem precedentes. A Meira Fernandes, em um momento tão delicado para a economia nacional e seus clientes, as instituições de ensino de todo o Brasil, não parou um só dia. Durante essa pandemia, estivemos ao lado de nossos clientes, trabalhando todos os dias.
prestando todo o suporte para que eles tivessem as mais eficientes informações. Foram mais de 200 colaboradores em home office, conectados à nossa sede, atendendo mais de 800 instituições de ensino. Mais de 30 orientações preventivas produzidas e enviadas aos mantenedores e suas equipes. Recebimento e envio de documentos vitais ao funcionamento das instituições de ensino via serviço Meiradoc, com mais de 50 mil documentos processados em imagens. Especialistas produzindo material e solucionando dúvidas de nossos clientes todos os dias durante o isolamento social. Mais de 20 vídeos especiais sobre as MPs aplicadas às instituições de ensino postados no novo canal do YouTube da Meira Fernandes. Suporte contábil, fiscal e trabalhista durante todos os dias da pandemia e implantações em novos clientes acontecendo simultaneamente. A Meira Fernandes durante a pandemia não parou. Nos preparamos durante anos, investindo em tecnologia e capacitação para estar sempre ao lado de nossos clientes. Oferecemos um suporte eficiente e uma parceria verdadeira que os 40 anos de atuação de mercado chancelam com crescimento e expansão. Consulte a Meira Fernandes. Temos uma solução adequada à sua instituição de ensino. Somos especialistas na área da educação.